Bom, essa é a tela inicial do registro civil. Provavelmente os senhores já conhecem ela. Eu vou passar primeiramente pelo menu de recepção, nascimento, casamento, óbito, natimorto e livro E, ou os símbolos aqui na tela. O símbolo do bebê, naturalmente representando o nascimento. Aqui nós temos uma tela simples de pesquisa, onde conseguimos pesquisar pelo número de termo, nome da criança, nome do pai, nome da mãe, DNV, o número do protocolo, matrícula, CPF, livro e folha. Além disso, tem o filtro para pais menores de 14 anos. Para a gente inserir novos registros no sistema, basta clicar aqui no botão de incluir. A gente pode escolher por primeira via novo, que é um registro que um cliente acabou de chegar no cartório para fazer um registro de uma criança, ou uma segunda via, que é um pedido de segunda via da certidão de nascimento, caso a pessoa não esteja cadastrada dentro do sistema. Caso ela esteja como uma primeira via, ainda já tiver o cadastro da pessoa, só coloca o nome dela, pesquisa. Se achar, faz a segunda via por ele, se não, faz o cadastro por aqui. Vou dar um exemplo para a gente fazer uma primeira via. Tá, essa aqui é a tela inicial de um registro de uma primeira via. Então, aqui em cima, nesses campos aqui, o cartório não vai ter acesso para fazer preenchimento, que é o número do termo, livro, matrícula, folhas, número de protocolo e quantidade de páginas digitalizadas. Esse campo aqui, ele vai ficar sempre bloqueado, como é um registro de primeira via, porém, se fosse um registro de segunda via, o cartório iria preencher essas informações manualmente. Então, primeiro a gente faz o cadastro, preenche o declarante, vou preencher com o declarante vai ser o número, então eu coloco o DNV dele, o nome da criança registrada, data de nascimento e o horário. Local de nascimento foi hospital, domicílio ou via pública. Além disso, tem vários outros aqui que também é possível da gente adicionar clicando nesse botãozinho aqui. E aqui é possível adicionar novos locais de nascimento. A gente já tem uma legenda aqui para cadastros de localização, que é uma tabela do próprio IBGE. O IBGE ele declara que o número um vai ser hospital, 2 e outros, cada um tem o seu próprio cadastro, e isso o sistema cadastra dessa forma porque é para enviar para o próprio IBGE, e o IBGE exige que tenha que o cadastro do local de nascimento tenha essas informações desses códigos aqui. Descrição do local, o país de nascimento, que também vai ser a nacionalidade da criança, o bairro, quer dizer, o endereço do nascimento, se foi uma avenida, um beco, um bloco, normalmente sempre vai ser rua ou avenida, complemento se tiver, e o bairro. A cor da criança, caso a pessoa não queira, os pais não queiram declarar, pode colocar como não declarado, e a cidade de nascimento. Além disso, além da cidade, também é possível adicionar novas cidades e cidades que já deixaram de existir, como alguns distritos que tinham um nome e passaram a ter outros. Porém, a certidão de nascimento tem que estar como original, né? Então, por isso, caso não esteja cadastrado a cidade realmente do nascimento, é só realizar o cadastro dela, clicando aqui em incluir. Na descrição, aqui nesse campo aqui embaixo, clica nesses dois botões e coloca o nome do município ou o nome do distrito, que no caso seria o atual. Coloca o nome antigo e aqui pesquisa pelo nome atual. Porque assim ele vai pegar o código do IBGE da cidade atual. CEP, a etnia.
grupo sanguíneo e a naturalidade dele, que no caso vai ser esta cidade, que no caso eu estou usando a base do cartório de Itapuranga. Porém, caso os pais queiram declarar uma nova naturalidade, basta clicar aqui em atualizar, o sistema vai gerar esse texto padrão, que é o próprio texto que a lei exige que seja colocado. E aqui, em onde está Itapuranga, o cartório vem e altera e coloca o desejado. No caso, vou colocar que seria Uberlândia. Então, aqui vai a naturalidade dele vai ficar como cidade de Uberlândia. Porém, eu quero que ela continue como Itapuranga. Aqui embaixo é o campo para se gerar o CPF da criança. Então, preenche o endereço do domicílio, o bairro, o telefone de um dos pais ou o telefone da residência, a cidade e o número. Feito isso, a gente passa para a próxima etapa, que é verificar se é um gêmeo. Se for um gêmeo, se a pessoa tiver um gêmeo, a gente pula aqui e volta aqui novamente. Se for, se ela não tiver gêmeo, a gente só vem aqui, verifica se está marcado não é gêmeo e pula para o próximo, que é o campo dos pais. Então aqui preenche o campo primeiro do pai, colocar só teste mesmo, a data de nascimento dele, se é o pai ou se é a mãe, decidindo o sexo aqui, e os seus documentos. Caso seja um registro antigo e eu não tenho o documento do pai e da mãe, porque alguns registros muito antigos não têm esses documentos, porque na época eu acredito que não era exigido. Então, para esse caso, só preenche o nome do pai e o da mãe, não precisa preencher nenhum documento e clica aqui em gravar. Caso seja um registro novo, que é o que a gente está tentando fazer aqui, eu vou preencher o número do CPF, o número do documento de identidade ou qualquer outro documento, pode ser CNH, e escolho o tipo dele. Então, CNH, RG, carteira de identidade e o órgão emissor dela. Data de emissão, o estado civil da pessoa, a profissão dela e assim por diante. Feito isso, clique em gravar e aqui eu adiciono, depois que eu gravei, eu adiciono o nome dos pais desse pai, no caso os avós. Então, teste avó, coloco marca como feminino, clique em gravar, em seguida teste avô. Altera aqui para masculino e clique em gravar. Ah, não, peraí. No caso, eu tinha que ter clicado em incluir. Incluiu o avô. Agora eu venho aqui, clico em incluir novamente, gravo. E agora eu coloco o nome da avó. Marco como feminino, gravo. Feito isso, clica aqui em gravar, só para manter o registro. Sexo que eu não marquei. Gravei aqui e fiquei com o pai. Posso clicar aqui em incluir. Novamente, vou para incluir uma nova filiação. Vou colocar o nome de mãe mesmo. A data de nascimento dela. Clique em gravar. E aqui coloco novamente os dados do avô e da avó. E clique em gravar. O cartório pode fazer isso de várias maneiras. Por que que eu faço assim? De preencho um dado, gravo, preencho outro dado, gravo. Caso aconteça uma queda de energia no cartório, eu não vou perder os dados que eu já fiz. Caso eu esteja preenchendo tudo de uma vez,
e por acaso acabou a energia no cartório e eu não gravei, vai ser um retrabalho que a pessoa, que a escrevente responsável por isso, vai ter que fazer novamente. Declarante, eu vou marcar que o cônjuge um é o declarante. O sistema não vai preencher aqui, mas quando for enviar para alguns dos órgãos, vai estar informando que o declarante é o primeiro cônjuge. E, naturalmente, quando for gerar uma minuta ou uma certidão que tem que falar quem que é o declarante vai ser o primeiro cônjuge. Testemunha, se tiver, é o campo de valores, que no caso eu clico em incluir. No caso, eu deveria ter feito a lavratura primeiro. Então, realizei todo o preenchimento, tá tudo certo. Então, eu venho aqui, clique em lavrar. Falta preencher, preenche o emissor 6. Ah, sim. Como é um registro novo, eu tenho que pelo menos marcar o órgão emissor dos pais. Então, deixa eu vir aqui marcar. Clica aqui em gravar novamente. Lavrar. E assim que eu preencho todos os dados, ele vai me retornar essa tela de lavratura do ato. Aqui ela vai me mostrar todos os livros A que eu tenho cadastrados no sistema, desde os novos como os antigos. Como eu só quero que apareça novo, eu venho aqui e marco esse flag e mostrar apenas livros novos. Então aí vai me selecionar o único livro novo que tem cadastrado no meu sistema. Porém, no cartório dos senhores pode estar com outros livros cadastrados. Então, seleciono ele, confirmo aqui embaixo se é esse realmente o número do livro, o próximo termo que eu quero, que vai ser o 074, a folha e o verso dela. Clico aqui em confirmar. Ele vai me retornar aqui se eu quero realmente fazer nesse livro. Eu vou falar que sim. Nisso, os campos aqui em cima vão estar todos preenchidos. Então, eu venho aqui na aba Valores, clico em Incluir. É, quando eu clico em Incluir, vai me dar um aviso se eu quero enviar isso para o depósito prévio. Se eu quiser, aperta sim, se não, só apertar o não. Escolho o serventuário responsável pela geração desse selo. Isso aqui é customizável e a gente coloca conforme os oficiais dos cartórios solicitam. Então, vou colocar essa pessoa. Vou escolher o serviço, no caso vai ser um nascimento. Marco aqui que é isento, como vai ser uma primeira via. E aqui eu escolho a certidão de primeira via. Feito isso, eu clico aqui em cima em gravar. E depois eu clico em gerar selo. Nisso a gente vem aqui na aba de selo digital. Aqui vai estar retornado o número do selo, a descrição do ato e o ato em si, a data que foi realizado essa geração de selo. Caso o cartório viu alguma inconsistência na geração desse selo e deseja voltar ele para o estoque, é só selecionar ele, botão direito, excluir movimentação. Além disso, clicando com o botão direito em cima dele, a gente consegue consultar o selo digitalmente, que no caso vai abrir o site do TJ.
Porém, ele só vai abrir o site do TJ e vai achar o selo caso o selo tenha sido enviado para o TJ. Caso ele não tenha sido enviado, vai ser retornado aqui no site que o selo não foi localizado. Depois que o selo é enviado para o TJ, a gente não consegue voltar ele para o estoque, e no caso, só cancelando ele. Para fazer o cancelamento é dentro do sistema do SED. Gerei o selo, eu venho aqui em novo, gero o livro. Isso vai depender da rotina do cartório, então essas daqui vão ser as minutas. Venho aqui, seleciono o livro. Para imprimir, basta clicar aqui em imprimir, que ele vai aparecer essa tela e a tela para selecionar a impressora. Feito isso, clique em OK, imprimiu. Além disso, para imprimir a certidão, a gente basta clicar aqui em certidão, certidão simples. Seleciona se eu quero um modelo grande ou um modelo pequeno. A pessoa que vai ficar responsável por assinar e marco aqui o número do selo, porque eu quero que saia o QR Code na certidão. Então, clica aqui em confirmar e aqui vai ser exibida a certidão. Caso tivesse o número do CPF, ele sairia aqui, o nome da pessoa, o nome dos pais e as suas filiações, o nome dos avós, e se ele é gêmeo ou se ele não é um gêmeo. Vamos voltar um pouco se essa pessoa fosse um gêmeo. Então eu viria aqui na aba gêmeos, clico aqui em novo gêmeo, marco o número do declarante. Caso seja um natimorto, basta preencher aqui. Mas como eu não quero que seja um natimorto, então eu vou colocar o nome da pessoa como gêmeo teste. Escolho o sexo dela e a hora de nascimento. Como eu coloquei 13 horas, vou colocar aqui, essa foi 13h40. Feito isso, clica aqui em gravar gêmeo. Clico aqui em gravar. Agora eu venho aqui, fecho. Seleciono o nome da criança, vou colocar teste, que os dois é teste. Então tá aqui o gêmeo que eu criei agora. Quer dizer, o registro de nascimento que eu criei agora. E em seguida, o gêmeo que eu acabei de criar. Então, todos os dados que eu tinha preenchido do primeiro gêmeo, ele veio para cá. Então, os dados principais que estavam preenchidos nele, os dados dos pais, o declarante, testemunhas caso tivesse, e aqui é só fazer a mesma coisa. Lavro ele. Eu tenho que clicar aqui em gravar, né? Que eu fiz uma modificação. Lavro. Ah, tá. O campo de naturalidade. Tem que preencher aqui a naturalidade, brasileiro. E a naturalidade, clicar aqui em atualizar. Feito isso, clique em lavrar. Marco aqui novamente. Confirmo. E é isso. Registro lavrado, só gerar a certidão dele também. O CPF, como eu havia falado, só preencher os dados aqui e clicar em gerar CPF. Como realiza uma verbação? Para realizar uma verbação, basta clicar nesse botão aqui em cima, verbação. Clique em incluir. Coloca o motivo, que no caso é uma anotação, verbação, observação ou uma ratificação. Então, vou colocar aqui a verbação. Quem é o escrevente responsável por ela? Se tem processo judicial ou não. O motivo dela. Vou colocar aqui uma alteração de CPF. Clique aqui em gravar. Feito isso, gravei. E aí a verbação já vai estar e já vai estar apta para sair na certidão. Aqui nessa tela inicial ainda de dados de nascimento, a gente tem uns botões que é chamado ignorar
CRC e ignorar CIRC. Se esses botões estiverem marcados, o sistema ele não vai enviar esses registros para nenhum dos dois órgãos. Esse campo aqui embaixo, que é o campo de documentos, normalmente ele é usado para segunda via. Então, caso a pessoa queira uma segunda via, passa a preencher os documentos dela aqui. Normalmente, um registro de primeira via não vai ter RG ou CNH ou qualquer outro tipo de documento. A gente tem essa aba aqui de anotações complementares, que são anotações realizadas dentro do cartório, que somente o cartório terá acesso a elas. Elas não vão sair na certidão e não serão enviadas para nenhum órgão. É apenas uma observação interna para o cartório, caso queira usar. A aba do CRC, ela funciona da seguinte maneira. Desculpa. É, se um registro foi enviado ao CRC e ele foi enviado sem nenhum erro, o sistema vai marcar aqui CRC inserido. Caso o registro tenha sido recusado, aqui nesse campo, última mensagem, vai estar o motivo da recusa desse registro. O motivo de recusa pode ser N, mas os mais comuns são matrícula já existe na base. Esse erro quer dizer que, que esse registro já foi enviado uma vez e não precisa ser enviado novamente. Então, o próprio CRC recusa o envio e a duplicação desse registro na base deles. Outros erros podem ser algum documento faltando, que é muito comum em registros antigos. E é, de cabeça eu não estou conseguindo lembrar, mas normalmente algum erro em cadastro do documento da pessoa. Caso esse registro sofreu alguma alteração, quando eu vim aqui preencher alguma mudança nesse registro, o sistema vai reabilitar esse campo aqui. E aí ele vai pedir antes de gravar se essa mudança é uma atualização ou uma ratificação. Então eu venho aqui, marco qual que é, o motivo dela e a data da alteração vai estar preenchida automaticamente aqui. Que aí o registro será enviado como uma alteração e não uma inserção. E aí o sistema, o próprio CRC deixa esse envio ser reenviado novamente. Caso chegue um pedido de segunda via de certidão no cartório, que é muito comum de chegar do CRC, o que o cartório precisa fazer? O cartório vai vir aqui na aba de valores e clica em incluir, seleciona o serviço, no caso vai ser um nascimento, e marca se vai ser uma segunda via, no caso sempre vai ser uma segunda via, e se vai ser isento ou não. Como vai ser um normal, eu venho aqui, clico em gravar, e gero o selo. Feito isso, eu venho aqui na aba de selos, eu dou um Ctrl C aqui para copiar o selo e coloco lá no site do CRC. Em seguida, vai habilitar para o cartório, lá no site do CRC, um campo para ser inserido um arquivo de XML. Eu não consigo abrir o site do CRC porque eu também não tenho acesso, mas quando eu habilitar um botão azul, é um botão azul bem grande que vai ficar nesse local da tela aqui, ele vai pedir para enviar um XML ou o cartório pode preencher a certidão manualmente. O nosso sistema, ele gera esse XML. Ele fica aqui na aba do CRC e basta criar aqui, gerar XML. Nisso vai aparecer a tela para salvar. E só deixa eu abrir ele aqui, só para demonstrar o exemplo melhor. E aqui ele vai gerar um texto em o próprio XML da certidão. Nisso ele vai preencher
o nome, tudo, e o cartório não vai ter que preencher manualmente lá no site do CRC. Porém, mesmo com o arquivo enviado, o cartório consegue realizar alterações no texto que vai aparecer na certidão. O CIRC, ele não vai preencher essas informações aqui, tá? Pois ainda não está habilitado a web service porque o CIRC descontinuou ela, tá? Então essa aba aqui pode ser ignorada por enquanto. Caso um dia ele volte com a web service, essa função aqui está habilitada. Feito isso, eu terminei o registro terminei toda a parte de um registro, de uma primeira via. Quando eu terminei o registro, o que eu preciso fazer? Entreguei a certidão, fiz todas as questões burocráticas, entreguei a certidão, gerei o livro de nascimento, que é a página, né? Gerei CPF e já tá tudo pronto, a pessoa já foi embora. O que que eu tenho? Eu tenho que fazer mais alguma coisa nesse registro? Só uma que é clicar aqui no botão protocolar. Ele vai perguntar se eu quero realmente gerar esse protocolo. Clique em sim e ele vai gerar um número de protocolo e esse registro vai estar protocolado nesse número. Por que que eu tenho que clicar em protocolar? É O Código de Normas criou a questão que todo cartório de registro civil deve ter um livro de protocolo. Então, sempre tem que protocolar para esse registro estar nesse livro. Esse livro não precisa ser um livro físico, ele apenas é um livro de consulta. Porém, caso todavia a correição exija que esse livro seja impresso, o cartório teria que começar a imprimir ele. Só demonstrando um exemplo aqui de segunda via, como eu falei, aqui o cartório consegue preencher as informações aqui em cima do termo, o número do livro, a folha dele e a data de lavratura dele. Só deixa eu preencher aqui alguns campos obrigatórios. Masculino. Isso quando eu terminei de clicar em gravar, quando eu clico em gravar, preenche aqui em cima o número do termo, o livro, a folha e a data de lavratura, o sistema já vai gerar para mim automaticamente o número da matrícula. Então, o número da matrícula já vai estar aqui salvo para um registro antigo. Então, basta preencher os números aqui, o sistema mesmo vai preencher a matrícula para o cartório não ter que ficar digitando toda a matrícula aqui e correr o risco de ter uma digitação errada. Só para demonstrar aqui uma pesquisa, mas 4/8/2023. Ele aqui preencho as datas e que ele vai me retornar todos os registros de uma data específica. Também dá para precisar por data de registro e data de cadastro. Data de cadastro normalmente vai ter mais porque pegaria os registros de segunda via. Casamento. Casamento é a mesma coisa, a questão da pesquisa. A gente consegue também filtrar as conversões de união estável. E para incluir, basta clicar no botão incluir. E aí é a mesma questão do nascimento. Primeira via e segunda via.
Pro casamento, primeiro a gente preenche o regime aqui em cima e o tipo de casamento. Vou preencher aqui a comunhão de parcial, comunhão de bens. E o tipo de casamento, que no caso religioso com efeitos civis, civil, somente civil, e a conversão em união estável. Bom, preencho o nome do cônjuge 1, a sua data de nascimento, o sexo, o estado civil dele, profissão, nacionalidade, que também pode ser preenchida pelo cartório, caso tenha alguma que o cartório identifique que não esteja aqui, queira adicionar mais uma, basta clicar no maisinho aqui, botão incluir, e aqui é só digitar qual que é essa nacionalidade. País de nascimento, a naturalidade dele, se ele é emancipado ou não, tutor, telefone, endereço e a cidade dele. No sistema do registro civil, os campos que estão em azul escuro normalmente são campos obrigatórios. Aqui embaixo a gente ainda pode colocar, caso o cartório tenha essa pessoa que nasceu no cartório e agora está casando no cartório também, basta colocar aqui o nome, repetir o nome dele, termo, livro e a folha, a data de registro, que ele vai puxar os dados de nascimento dessa pessoa. Comunicação de cônjuge, que é a comunicação de casamento e a comunicação de divórcio. Campo de documentos, que é o documento do cônjuge 1. Então aqui o cartório vai preencher o documento dele e preenchendo conforme está o documento. No caso do RG, vai ser número do documento, o órgão emissor, o estado, não lembro se tem data de emissão. No caso, no caso é só gravar. Caso seja tipo de eleitor, vai preencher os dados, a validade, a zona, a seção e a cidade do título. E além disso, a UF do título que é preenchida a partir do momento que preenche aqui. Os pais do cônjuge, cônjuge 1, dados do cônjuge 2, os pais deles, dados adicionais, que no caso seria a data de casamento, a publicação do edital de proclamas, artigos religiosos, ritos religiosos e o nome do celebrante. Isso depende de cada caso, cada casamento tem um caso. Além disso, campo de testemunhas. Digamos que eu preenchi tudo aqui. Eu vou realizar o edital de proclamas. Para mim fazer o edital de proclamas, eu venho aqui em lavrar, seleciono edital de proclamas. Caso eu tivesse com todas as informações preenchidas, ele iria lavrar esse edital. Vou preencher todas as informações aqui bem rápido. Eu já puxou um aqui, ótimo. Deixa eu tenho que colocar pelo menos um documento do cônjuge 1.
Esse aqui já está lavrado, eu vou deslavrar ele. Para mim realizar a deslavração do registro, basta eu clicar aqui, ó, deslavrar. Se ele fosse o último, ele iria deslavrar esse registro. Agora o problema vai ser achar o que foi o último a ser lavrado. Esse aqui ele vai deixar eu lavrar. Só vou preencher um documento aqui bem rápido. Aí eu venho aqui e coloco o local do local de publicação. O local de publicação vai ser esse cartório. Isso aqui vai de acordo com o que o cartório vai preencher. Então eu vou colocar esse cartório mesmo. Só para ter um texto aqui padrão. Clica aqui em gravar. Edital de proclamas. Seleciono o livro do edital que eu desejo. Clico em confirmar. Ele vai me retornar os dados de termo, página e livro. Confirmo. E aqui ele vai preencher todos os dados normais, né? Que depende do edital. Para enviar esse edital ao CRC, como que eu faço? Eu só basta clicar aqui em gerar arquivo XML, que o sistema vai gerar o edital de proclamas. Porém, para isso funcionar, o cartório precisa entrar em contato com o CRC para que seja habilitado lá. E caso esteja faltando alguma informação ou dê algum erro, o cartório deve repassar para a gente. Normalmente, a última vez que eu vi, o CRC tem que fazer uma liberação para o cartório poder enviar esses XMLs, tá? É, o casamento, como que é feito? Basta clicar também em lavrar, casamento. Ele não vai me deixar porque o casamento tem que ser 15 dias depois do edital, mas ele vai perguntar se eu quero continuar mesmo assim. Eu vou falar que sim, quero continuar. Preencho aqui que eu quero apenas que sejam exibidos livros novos. Confirmo. E aqui ele vai registrar a lavratura desse registro de casamento. Para mim deslavrar, basta vir aqui, clicar em sim, deslavrar o registro. E ele deslavrou. Se eu quiser deslavrar o edital de proclamas, faça a mesma coisa, ele vai deslavrar o edital, caso ele tenha sido o último que eu tenha feito. O sistema, ele trabalha em sequência. Então eu só consigo deslavrar um se ele for o último. Senão eu tenho que deslavrar primeiro senão vou deslavrar o outro ou não. Qualquer coisa, se o cartório não quiser, a gente teria que abrir um ticket para a gente intervir e fazer a alteração do termo livre folha ou só deslavrar o registro. Caso o cartório queira continuar com aquele termo para ser o próximo, a gente tem que fazer uma modificação. O cartório lavra. Se ficar com o número certo, a gente depois dá uma pulada na sequência para ele pular para o próximo. Feito isso, geração de selo, né? Que funciona normal como no nascimento. Seleciona o serviço e as tabelas. Casamento, se eu não me engano, são gerados acho que 2 ou 3 selos.
Eu acho que é a habilitação, a certidão de casamento e eu não sei mais qual. Se não me engano, deve ser somente esses dois mesmo. Gerou o selo, seleciona o serviço, gerou o selo, inclui casamento de novo e o selo de primeira via. Casamento, que pode ser tanto casamento realizado fora do cartório, casamento religioso, e isso vai do serviço que vai estar marcado aqui. Feito isso, gera o selo, grava e encerra e gera a certidão. Rodolfo, a pessoa, ela chegou aqui no cartório e ela quer uma certidão em PDF, uma certidão digital. Como que eu faço? Basta fazer aqui, seguir o mesmo passo, só que vendo aqui, clica em gerar PDF assinado. Nisso irá gerar um PDF e o certificado tem que estar conectado na máquina, que aí ele vai chamar o certificado, o cartório vai assinar essa certidão com o certificado e aí é só repassar o arquivo em PDF, o arquivo P7S para a pessoa por e-mail ou por WhatsApp, aí por N formas de enviar. Se eu clicar aqui em confirmar, ele vai me retornar um erro, porque eu não tenho nenhum certificado instalado na minha máquina. Caso eu tivesse, ele geraria o PDF e ia gerar numa pasta padrão do cartório, onde fica os arquivos em PDF. No caso, normalmente ficaria numa pasta GED com a aba certidão, mas isso a gente também consegue mapear no sistema para ser outra pasta, caso o cartório queira. A verbação funciona da mesma forma, basta clicar ali em cima e clicar em incluir. Caso o cartório queira uma etiqueta desses do selo, basta clicar aqui em etiqueta, seleciona e o sistema vai gerar uma etiquetinha com selo. Campo de declarantes, anotações, que também é uma anotação interna para o cartório, CIRC e CRC. O sistema do registro civil, ele sempre segue uma etapa, que é uma etapa simples, que primeiro começa numa aba, vai para a próxima, terminou essa, vai para a próxima, que vai para a próxima, e assim por diante. O sistema de registro civil é bem simples, ele é bem, como é que eu posso falar, didático, que depois que se aprende a mexer, ele vai ficando cada vez mais fácil, vira um sistema totalmente automático para o funcionário, para a pessoa que está mexendo nele. Segunda via, a mesma coisa que a segunda via de nascimento. Os campos aqui eles ficam liberados para cadastro, para preenchimento, e depois que foi preenchido o número do termo, do livro e todas as informações, basta clicar em gravar, que o sistema vai gravar automaticamente a matrícula. Óbitos, a tela de pesquisa é a mesma também, então dá para pesquisar pelo número do termo, número do protocolo, nome do falecido ou dos pais, pela data do óbito, registro ou cadastro. Vou abrir um aqui. Ele vai funcionar da mesma maneira. Então, quando a gente clicar em incluir, basta preencher todas as informações aqui normal. A única diferença é que no óbito ele tem um pouquinho mais de campos para serem preenchidos. Então, todos os dados da pessoa que vem a óbito, a causa da morte, um, 2, 3 e 4, caso chegue até a quarta,
o médico atestante primário, o CRM dele, o secundário, caso tenha, e o seu CRM. Etnia, se ele era imigrante ou não, caso ele era de alguma aldeia alguma aldeia indígena, grupo sanguíneo, tipo declarante, normal, igual no nascimento. A diferença é que vai ter esses campos aqui para caso queira averbar nos registros de nascimento e casamento, caso essa pessoa tenha algum desses registros. E livro E, além do nascimento, óbito. Documentos. O documento ele é um pouco diferente para o óbito, porque aqui ele vai ter algumas perguntas. Vai perguntar se deixou bem inventariar, sim ou não é ignorado. Se deixou testamento, se deixou filhos, caso tenha deixado os filhos. Aqui nesse campo é preenchido o nome dos filhos. Caso tenha beneficiado o INSS, é preenchida aqui a ordem dos beneficiários. Tipo de certidão de identificação, qual certidão que foi usada para identificar essa pessoa, se foi casamento ou nascimento. Livro, termo e a folha. Porém, esse campo aqui não é obrigatório. Se ele era reservista e se ele era ele ainda tivesse título de eleitor. Ou caso ele não tenha ou tenha título de eleitor. Aí isso basta clicar aqui em incluir, preenche o tipo, o número do documento emissor como nos os anteriores e clique em gravar. Cônjuge, caso ele tenha um cônjuge, ou se ele já teve um cônjuge, no caso seria os dados da viúva, do ex-cônjuge dessa pessoa. Dados adicionais, que seria o local de nascimento, local de registro, o cartório onde foi realizado a certidão de nascimento, junto com a nacionalidade, cor, profissão e estado civil dessa pessoa. Campo dos pais, campo do declarante, que também pode ser preenchido como se fosse o cônjuge da pessoa, ou se foi um pai ou uma mãe ou outra pessoa no declarante. Campo de testemunhas, campo de observações e a questão dos valores. Para incluir a mesma forma, clica aqui em incluir, preenche o serventuário, o serviço dele, clica lá em cima e gravar e depois gera o selo. Então, incluo aqui, preencho o serventuário, o que que é, no caso vai ser uma segunda via essa aqui, clica aqui em gravar, altero aqui em cima o número da via, caso seja uma segunda via, seleciono o pedido, gero o selo, e aqui na aba eu gero a certidão. Esse aqui, como é um exemplo que eu queria mostrar, caso o registro tenha sido enviado sem nenhum erro para o CRC, ele vai ficar dessa forma aqui. Vai marcar o CRC inserido e aqui a data de inserção. Caso seja o pedido de segunda via, clica aqui em gerar XML e o sistema vai gerar um XML para enviar para, para o CRC. Anotações, que é as observações internas do cartório, e para averbar aqui em cima. Alguns sistemas de alguns cartórios, eles não usam esse botão de averbação, e sim esse botão aqui de observação, essa aba de observação. Isso vai de acordo com o cartório. Alguns preferem usar esses e outros preferem usar isso. Isso aí é customizado. A diferença é que ele não protocola as averbações.
Então, no caso a averbação tenha que ser protocolada, de acordo com o código de norma, todas as averbações precisam ser protocoladas, então basta clicar aqui em incluir e depois protocolar elas. Porém, caso o cartório queira usar essa observação para fazer uma averbação, coloca lá em cima e aqui eu não vejo problema nisso. E alguma correção, às vezes, nem é, ligam para a questão de averbação do livro de protocolo. Vai muito da pessoa que vai fazer a correção no cartório. Natimorto. Natimorto, ele não tem a obrigatoriedade do preenchimento do nome da criança. Então, caso os pais não queiram colocar o nome, basta selecionar aqui a opção ignorado, que o sistema vai ignorar a questão do nome, que aí ele não vai sair na certidão, mas também pode deixar em branco, que o sistema não vai obrigar a preencher o nome da pessoa, da criança. Então, por que que tem esse botão de ignorado? Vai muito do desejo dos pais. Alguns pais colocam o nome do natimorto, porém não querem que o nome saia na certidão. Então, foi colocado esse botão de ignorado para caso tenha essa questão de ter um nome, mas a pessoa não queira que saia na certidão. Então, caso tenha, não tenha, a pessoa não queira que saia o nome, basta preencher ignorado que o nome não vai sair. Por padrão, algumas certidões de nascimento, na grande maioria dos cartórios, nós colocamos para não sair o nome de forma alguma. Caso o cartório queira que saia o nome, é só entrar em contato com a gente que a gente faz essa modificação da template para sair. Então, a gente preenche o nome ou não. Então, sexo, a cor da criança, a data de óbito, o horário dela, se tinha gêmeo ou não, a idade dela em semanas, então vai até 42 semanas, local do óbito, a descrição, cidade, bairro, a causa do óbito, o nome do médico, seu CRM e o declarante. Além disso, tem o local de sepultamento aqui, com data e horário. O óbito também tem, fica na página inicial. Campo dos pais, campo dos declarantes, testemunhas, valores, texto, CRC e o CIRC. Esse daqui foi um bom ter pegado esse aqui, porque esse registro aqui ele foi recusado pelo CRC. Ele fala que o tipo do documento não pode ser nulo. Então, um dos documentos aqui, o tipo dele está vazio. Normalmente o tipo é esse daqui em cima. Então, a pessoa desse cartório, ela veio preencher o tipo, veio aqui e marcou que é uma atualização e a data de alteração foi 2018, só que a pessoa não realizou o envio porque não está inserido. Então a pessoa corrigiu o motivo da recusa, só que esqueceu de fazer um envio. Para lavrar, funciona da mesma forma. Clicou aqui em lavrar, escolheu o registro, escolheu o livro, clica em lavrar e pronto. Caso queira deslavrar, basta clicar aqui em deslavrar. E caso ele seja o último, ele também vai realizar a deslavratura desse registro. A verbação funciona da mesma forma e em todos os registros que eu passei anteriormente, todos têm um botão de digitalizar. Se eu clicar aqui em digitalizar, ele abriria uma tela de digitalização e ele selecionaria a impressora para realizar esse scanner. Como eu não tenho nenhuma impressora na minha máquina, ele vai retornar erro.
Terminei de fazer o registro, protocolo. Sempre realizo o protocolo de todo registro que for realizado. O último livro E. O livro é diferente dos outros registros. Se eu vim aqui em incluir e novo, ele vai ter outras opções. Então vai ter a opção de emancipação, interdição, ausência, união estável, transcrições, sentenças e a opção de diversos. União estável é realizada por aqui, então aqui é só fazer o registro de união estável ou a dissolução da união estável, as transcrições, ausências, interdições e emancipações. No caso, cada um tem uma forma de registro diferente. Então, aqui, essa vai ser a da união estável, ela vai ser dessa forma. E a da emancipação também é um pouquinho diferente. Ela tem mais campos para serem preenchidos. Eu não vou passar por todos, mas eles funcionam exatamente igual ao restante. É só ir pegar os campos e ir preenchendo um a um. As certidões, o livro E. O livro E não tem certidão. O sistema não gera certidão do livro E. Porém, apenas das transcrições. Ele não gera a certidão de emancipação, interdição, ausência, as união estável, sentença ou diversa. Ele não gera as certidões. As certidões são geradas a partir de minutas. São minutas que o cartório cria um modelo, repassa para a gente coloca dentro do sistema. Normalmente, o cartório já vai ter essas minutas prontas, mas caso queira uma nova, é só solicitar uma conexão, um atendimento que nós preenchemos e fazemos um cadastro dessas minutas no sistema. É, e por último, o cadastro de minuta, ele não faz parte aqui do menu de recepção, mas é igual eu falei, esse cadastro de minuta, normalmente nós da Ingegraphic vamos mexer nele, porém, caso o cartório queira mexer nele, o cartório pode mexer, não tem problema nenhum. Lembrando que alterações aqui vão ficar salvas, então sempre que o cartório for realizar uma mudança aqui, uma alteração em alguma minuta, é muito importante ter muita atenção nesses campos. Tem cartórios que mexem, que criam suas próprias minutas, e tem cartório que não mexe nessa parte de forma alguma, que pede para nós fazermos atendimento. Isso não impede o cartório de querer mexer, ou se não quiser, não tem nenhum problema, tá? Então, se eu vim aqui, exemplo, nesse livro de edital aqui de casamento, posso vir aqui alterar algum dizer, é, no caso, o nome do noivo, natural, tal, 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 se eu quiser adicionar uma nova informação que eu preenchi no sistema, eu quero que saia em variável, eu venho aqui, clico em variáveis, escolho a variável que eu desejo. No caso, eu vou colocar a data. Eu quero que saia a data atual aqui, nesse campo bem aqui. Então, aqui vai sair uma variável da data. E aí, quando a gente for gerar essa minuta no sistema, nesse campo vai sair a data que eu coloquei. Caso o cartório querer fazer modificações no texto, somente no texto, só apagar e digitar que vai funcionar normal. Então, esse foi o menu de recepção. É basicamente o menu onde será realizado o cadastro de registro. A gente tem o menu de cadastro. Menu de cadastro, a gente vai. É o menu que basicamente é aquele menuzinho que todo registro tem um maisinho. Então, sempre que tiver um maisinho, quer dizer que a gente está passando pelo menu de cadastro de forma automática. Em vez de eu ter que vir aqui em cadastro, tabelas básicas e cidade, eu venho aqui na cidade normal, clico aqui no maisinho e ela vai abrir aqui automaticamente, sem eu ter que passar pelo menu. Mas como funciona? Cadastro de casamentos. O que é possível realizar de cadastro aqui? Artigos utilizados, celebrantes, locais de casamento, regimes de casamento, ritos religiosos, tipos de casamentos e os regimes de casamentos. Então, se eu vim aqui em celebrantes,
aqui eu consigo incluir todos os quem serão os celebrantes do meu cartório. Então, coloco o nome da pessoa, clique em gravar, e aqui ele vai estar aqui. O celebrante, quando eu for realizar um casamento, é só eu escolher ele. Então, venho aqui, deixa eu pegar um casamento, dados adicionais, e escolho aqui o celebrante que eu coloquei. Caso eu teria que, deixa eu fechar aqui o sistema e abrir de novo essa parte. Eu teria que procurar o João Carlos aqui. Mas ele tá aqui em algum lugar. Basta eu preencher ele, escolher ele, ele vai estar bem aqui. O sítio religioso, da mesma forma. Se eu vim aqui, cadastro, AD, ritos religiosos. Aqui vai ter todos os ritos cadastrados atualmente. Caso eu queira adicionar um, basta clicar aqui e colocar qual rito que é. No caso, qual é a igreja que vai ser realizado esse casamento aqui. Artigos utilizados, quais os artigos que serão utilizados para o casamento. Locais de casamento, regime de casamentos e etc. Óbitos, a gente pode cadastrar causas, locais de sepultamento e tipos de certidão de identificação. Então, quais, quais causas de óbito a pessoa cadastra nesse cartório aqui o cemitério em vez de colocar uma causa de morte. Então, basta clicar aqui em incluir e colocar a causa da morte. Então, parada, car- parada cardíaca. Aqui eu venho aqui, parada cardíaca. E se eu ir lá num óbito, cadê? Causa de morte. Selecionando aqui, clicando no maisinho. Eu venho aqui, seleciono ela e ela já vai estar aqui preenchida. Ou o cartório pode vir e ficar preenchendo manualmente. Vai da forma que o cartório preferir trabalhar. Locais de óbito, igual eu falei, a questão do IBGE, funciona da mesma forma como locais de nascimento. Locais de sepultamento, que são cemitérios, etc. Tem vários cemitérios pré-cadastrados no sistema. Porém, caso o cartório não queira utilizar esses pré-cadastrados, basta selecionar aqui e excluir. Ou quando for preencher, basta escolher qual é o local aqui digitando. Que aí o sistema vai filtrar qual que é. Tipos de certidões de identificação. Sempre a gente coloca para ser o que já vem cadastrado é a de nascimento e casamento, que normalmente são essas as usadas. Porém, caso o cartório queira preencher outra, basta colocar qual que é, que no campo de dados adicionais, ele vai deixar preencher dados adicionais. Aqui em documentos, ele vai aparecer aqui que é o tipo de identificação, no caso do livro E, e aqui é só preencher livro, folha e termo, normal, igual foi realizado igual no casamento e no nascimento. Livros,
Algumas questões eu vou pular aqui, porque não tem necessidade de eu passar, porque são acessos que que os usuários da Antigraphic têm acesso. Então, livros. Aqui é possível a gente cadastrar livro e também fazer a exclusão deles, além de incluir novos livros, fazer alteração. Para alterar, basta selecionar e clicar em alterar. E aqui o cartório pode realizar as alterações desejadas, como seria livro antigo ou não. E além disso, você consegue reabrir ele. No caso, esse aqui está encerrado. Se eu quiser reabrir, eu clico aqui em reabrir. Vai perguntar se eu quero realmente fazer isso. Eu vou falar que sim. Ele vai ser reaberto. E também eu posso encerrar ele a qualquer momento. Ele já deixou. Aí, agora ele deixou eu fechar porque eu fechei ele, abri de novo. Aí ele encerra. Para mim incluir, basta eu clicar aqui em incluir. Seleciono qual livro que eu desejo incluir. Vou falar que é o livro A de Nascimento e eu posso clicar aqui em criar livro automaticamente. Nisso ele vai pegar o último livro de nascimento criado e vai adicionar mais um. Vai colocar o número da folha, né? No caso vai ser a um, e vai pegar o último termo gerado naquele livro, mais um, e aí ele vai ficar aqui. Além disso, sempre se atentem se utiliza relatório de IBGE está marcado como sim. Aqui vai perguntar se ele é livro antigo. Se ele for um livro novo, marque como não. Se ele for antigo, marque como sim. Por quê? Porque assim não é. Os livros antigos, eles não são meio que não, a gente não coloca eles para serem lavrados, tá? Fiz todo esse cadastro, clica aqui em gravar. Ah, Rodolfo, fiz errado, não quero incluir esse livro. Incluir sem querer. Como que eu faço? Só basta clicar aqui em excluir e o sistema vai cuidar de fazer a exclusão dele. Minutos eu já passei. A gente tem a questão de permissões, que são as permissões que os usuários do cartório terão acesso. Temos a questão de usuários. Se eu quero que um usuário tenha uma função diferente, quero declarar qual a função que essa pessoa vai usar, eu seleciono o nome da pessoa, clico aqui em alterar, coloco a função dela e a ordem aqui, caso essa pessoa chegue a assinar algum documento. Vou colocar a ordem dela para ser uma das últimas e clico aqui em gravar. Além disso, esse usuário que eu marquei como escrevente, ele está desativado. Como que eu faço para ativar um usuário? Clica aqui em reativar. Nisso, o usuário ele passa a estar ativo. Caso eu queira desativar ele, eu seleciono ele e clico em desativar. E aqui ele vai retornar aqui como ativo igual a N. Caso é para reativar, eu ativo ele aqui. Além disso aqui, em permissões ainda, permissões de grupos, nós temos alguns usuários, alguns grupos cadastrados. No caso, nesse cartório tem o grupo cartório e o grupo de administrador. Normalmente o grupo de administrador ele tem todos os acessos, porém o grupo de cartório é possível fazer alguma modificação nesses acessos deles. Então seleciona o grupo e altera aqui embaixo a permissão que esse grupo deve deixar de ter. Se ele vai ter acesso a realizar cadastro de nascimento,
ou casamento, se ele pode somente fazer leitura, ou se ele pode fazer ele não pode fazer, ele só pode fazer inserção e alteração, ou ele pode fazer tudo. Então, isso aqui a gente pode filtrar por grupos. Para criar um grupo, basta clicar na folhinha aqui, clicar em incluir, adiciona aqui a descrição desse grupo, marca que o grupo é ativo, se está autorizado a alterar senha e se ele assina algum documento. Normalmente os cartórios querem que os usuários tenham acesso a tudo, mas não querem que tenham acesso para assinar documento e gerar selo com o próprio nome. Então a gente marca aqui essa questão, marca ou desmarca dependendo do caso. E aqui é preenchido as informações conforme o cartório preferir. Pedido de certidão negativa, como o nome já fala, uma certidão negativa, caso a pessoa, o cliente chegue solicitando ela. Para isso, basta vir aqui em menu cadastro, certidão negativa, clica aqui em incluir. E aqui é só preencher qual que é o ato que será utilizado. Então, preenche aqui o nascimento, a data que foi realizada a pesquisa, a data da ocorrência, o nome completo do requerente, cidade de nascimento, a UF, data de nascimento, o CPF, e a folha, o livro, folha e termo. Feito isso, clica em gravar, gera o selo e gera a certidão negativa. Eu não sei se eu tô com a template de certidão negativa, deixa eu ver aqui. Feito isso, vem aqui em incluir, gera o selo. E clica aqui em certidão negativa aqui em cima, seleciona o selo e aqui vai me trazer um texto da certidão negativa do período de busca que foi utilizado e que não foi encontrado nada no cartório nesse período. E é isso. No menu de cadastro é somente essas opções que estariam disponíveis para o cartório mexer. Então, a gente tem a opção de financeiro, caixa completo e caixa simplificado. Essas opções aqui, elas meio que não estão sendo utilizadas hoje pela maioria dos cartórios, porque tem um sistema chamado caixa integrado. O caixa integrado, ele já tem essa função de caixa, então meio que no sistema do registro civil não tem uma grande utilidade por já ter esse sistema por fora. Porém, caso o cartório queira utilizar, como que é usado? Sempre quando o cartório realizar uma inclusão aqui de um valor, a gente vai ter esse botão habilitado aqui, que é enviar para o caixa. Se eu clico aqui em enviar para o caixa, esse pedido foi enviado e eu não consigo mais excluir ele daqui. Então eu venho aqui, caixa completo, né? Eu seleciono aqui a data que foi realizada, verifica aqui todos que não foram pagos e o nome do funcionário. No caso, foi no meu usuário. Então, se eu pesquisar aqui, vai sair o funcionário, o tipo de transação, o valor, a descrição e a natureza dele, em seguida dos fundos estaduais, seus valores. Para me gerar o recibo, basta eu clicar aqui em recibo e ele vai me gerar um recibinho. E aí
Depois que eu gerei o recibo, a pessoa pagou, basta clicar aqui em confirmar pagamento. E aqui eu consigo também imprimir outro recibo. Então, confirmar. Tem que informar a data de pagamento, o tipo de pagamento aqui embaixo. Aqui eu clico aqui em cima, alterar, incluo a data de pagamento, a natureza dele, né? O nome do requerente, tipo do documento dele e o tipo do pagamento. Clica aqui em gravar e depois clica em confirmar. Confirma aqui o pagamento e aqui um recibo vai ser exibido para imprimir. Basta clicar aqui em cima. O caixa simplificado é a mesma questão, só que ele não faz uma pesquisa. Então eu tenho que colocar o período aqui, né? Normal, ele é bem mais simplificado. Tem que escolher aqui o usuário, a operação, posso colocar todas, e aqui eu tenho que preencher o valor do saldo, o saldo inicial, numérico, entrada, saída, essas questões aqui precisam ser preenchidas. Depois é só clicar em calcular e gerar o relatório, que ele vai gerar um recibo um pouco menor. Menu de relatórios. Os relatórios de nascimentos que hoje estão presentes no sistema. Relação de nascimento indígena e relação de pais menores. Casamento. Agenda de casamento. Casamentos homoafetivos. Relatório de imigrantes e listas de casamentos. Óbitos. Relatório do Exército. Relatório TRE. O Cefaz. Relatório geral e relatório de imigrantes. Relatório de índices. O relatório de índice ele vai gerar o índice de nascimentos que ocorreram no cartório em um período de X a Y. Eu posso filtrar ele por nome da criança, pela data de nascimento, pelo número do DNV ou por livro, termo e folha. Posso marcar aqui que eu quero que saia apenas um livro específico e clico aqui em gerar. E aqui ele vai me trazer todos os registros que nasceram naquele período. Então aqui ele vai me trazer por ordem de livro. Então, livro 50, esse livro 50, página 103 e o número do termo e a data de nascimento, o nome dos pais e o nome da criança. E assim por diante. E tem um desse para cada para cada índice. A gente pode filtrar por nome da criança, por data e várias outras formas. Informando o livro, a gente vem aqui, coloca o número do livro, o último, acho que é esse 51 aqui, não sei se tem para ele, deixa eu ver aqui. Livro é o 50. Então, informando o livro, ele vai me retornar o livro e suas páginas daquele período. Pode ser colocado um grande período também para pesquisar apenas um livro em específico. Ainda no índice, a gente tem tanto de óbito, casamento, natimorto, livro E, índice de averbações e do edital de proclamas. Tem o pedido de certidão, que a gente consegue fazer um status das certidões de andamento e as finalizadas. Relatório de atos praticados. Ele está aqui, só que ele foi descontinuado porque o relatório de atos praticados hoje é utilizado dentro do sistema do SED. O SED ele gera esse relatório e o do SED ele é mais completo que o do Registro Civil, por isso que ele foi descontinuado. Livro de protocolo. O livro de protocolo, assim como o próprio nome, ele vai gerar.
o livro do protocolo, né? Que é obrigatório, e aqui ele vai trazer os registros que eu protocolei junto com a data de assinatura. Além disso, a gente consegue preencher aqui quem que é a pessoa que vai realizar a assinatura. Então, se eu clicar aqui, era para o nome da pessoa sair bem aqui. Só que no caso, o meu livro ele não tem a variável para sair o nome da pessoa, apenas o cargo dela. Devo ter tirado em algum teste. Feito isso, imprime, guarda ou deixa o livro apenas em formato digital, porque de acordo com o código de normas não fala se ele tem que ser físico ou apenas digital. Lá fala que ele é apenas para consulta, então tem essa brecha de falar se ele é físico ou digital. Menu utilitários. O menu utilitários é por onde o cartório vai gerar as cargas para enviar aos órgãos específicos. Então, IBGE, aqui vai gerar o arquivo, o CATIF, né? Arquivo do SISUB. Todas todos eles vão ter uma tela meio parecida. Então, eu clico aqui, escolho o trimestre, o ano, no caso do IBGE, e ele vai gerar um relatóriozinho com os registros que foram feitos no cartório daquele período. No caso aqui, só na minha máquina, no terceiro trimestre, só foi realizado um ato no livro B30, só foi realizado um casamento, e para enviar para o órgão responsável, basta entrar no site e enviar esse arquivo zipado aqui. Lá eles realizarão a leitura desse relatório. Se sub, ele tem essa telinha aqui, basta colocar a data e a competência de referência e basta clicar em gerar, que também vai gerar um arquivo. Ele vai ser salvo. O cartório vai escolher o local que vai ser salvo, basta salvar e fazer um envio desse arquivo. Geração de pai presente, mesma questão, coloca a data, manda gerar e ele vai gerar o relatório. O CRC. O CRC, ele tem muitas informações aqui, só que o cartório vai se atentar apenas a duas, que é o CRC Web Service XML e o certidão de segunda via. Porém, normalmente os cartórios não utilizam a segunda via, então se dá mais atenção para o CRC Web Service. Aqui é colocado a data de nascimento ou de casamento, óbito, a data do registro ou a data do cadastro. Preenche aqui a data, ou pode filtrar apenas por um termo. Escolhe aqui embaixo qual é a natureza e a operação e manda gerar. Como eu não quero que seja enviado, eu clico aqui em fechar e a operação foi abortada. É, o cartório também pode enviar de forma completa, que aí ele vai fazer uma busca por tudo que tem no cartório de nascimento, casamento, óbito, se for inserção, operação, natimorto, etc. Aí ele vai filtrar tudo, vai fazer uma pesquisa em todas as operações aqui e vai enviar automático para o CRC. Na segunda via de certidão, como que funciona? Caso tenha um pedido de uma segunda via, basta o cartório clicar aqui em verificar pedidos. Para mim vai retornar um erro porque eu não tenho configurado na minha máquina e também não tenho comunicação com o CRC. Basta eu vai aparecer aqui os pedidos, né? Número do livro, tal, e o nome do registrado. Basta eu clicar duas vezes com o meu mouse, o sistema vai coletar os dados e caso esse registro esteja cadastrado no meu sistema, o sistema vai abrir ele automaticamente, igual ele está fazendo aqui,
Ele pesquisou o registro da pessoa. Basta vir aqui na aba de valores, clico em incluir. Ele já vai estar marcado aqui pedido de segunda via do CRC. Isso aqui é um casamento. Eu venho aqui, marco a segunda via, gravo, realizo todo o processo, gero o selo. E em seguida, aqui, voltando para essa tela, se eu clicar com o botão direito, ele vai ter aqui a opção de enviar os dados segunda via para o CRC. Então, clicando aqui, caso eu tivesse gerado selo, ele iria enviar normal. Porém, alguns cartórios não utilizam essa rotina por. Não sei se é vamos lá, falta de afinidade ou por não querer realmente mexer nela. Por isso, nós colocamos aqui em dados adicionais. Dados adicionais, onde que era mesmo? Aqui em CRC, a opção de gerar o XML, que ele funciona da mesma maneira. A diferença é que aqui você tem que pegar, gerar o arquivo e colocar lá no site. E por essa rotina aqui, o sistema vai enviar automaticamente para o CRC, sem que o cartório tenha que ficar pegando o arquivo, copiando o número do selo, colocando dentro do site. Mas isso vai conforme o cartório prefere, tá? Então, caso quiser usar, pode utilizar, se não, vai da forma manual. Circ, ele funciona exatamente como o CRC. Basta preencher aqui os campos, a natureza e a operação. Clica aqui em gerar arquivo. Ele vai gerar um arquivo. Eu vou falar que sim, que eu quero ir para a pasta. E basta enviar esse arquivo aqui para o Circ, que é o arquivo .mrc. O GZ é um arquivo compacto, tá? Ele não é aceito pelo CRC, só que o sistema ele gera para ter um arquivo de backup, caso o cartório queira. Então ele vai estar bem aqui. Então basta enviar esse arquivinho aqui, que o Circ vai fazer a leitura. Se ele tiver conforme todas as exigências do Circ, ele vai ser aceito. Caso ele esteja com alguma informação faltando, caso tenha alguma informação faltando, ele será recusado. E lá embaixo no Circ, bem na parte aqui inferior, deixa eu ver se eu tenho uma imagem para me demonstrar. Bem aqui. Bem nesse campo aqui embaixo, ele já vai falar aqui que foi encontrado um erro e que ele foi recusado. E aqui vai estar o motivo da recusa. Ele vai falar qual que é a matrícula. Infelizmente, ele não fala qual que é o nome do registrado, mas ele vai passar a matrícula. E aqui o motivo. Tem N motivos que podem. O CIRC pode recusar esse registro. No caso, esse aqui vai falar que a CNH, a data de emissão, está inválida ou não foi preenchida. Então, nesse caso, basta ir lá no registro, arrumar essa data, gravar e gerar um novo arquivo e enviar. Para o último, no menu de utilitários, a gente tem o InfoDip, que ele vai gerar o arquivo de InfoDip, basta preencher também a data e manda gerar. Se tiver algum registro, ele vai identificar e vai realizar o envio. Deixa eu pegar um aqui. Ele geraria o arquivo, como eu não estou com o arquivo validado aqui, ele não vai gerar o arquivinho, mas ele ia gerar o arquivo. No caso, é só pegar esse arquivo e jogar no site o site que faz a leitura do próprio Infodip, e lá o arquivo vai estar pronto e será enviado. Nós temos também aqui um menu de ajuda. O menu de ajuda ele tem apenas a questão do sobre, que ele vai falar qual é a versão que está o sistema, e o suporte, que ele vai abrir a tela de abertura de ticket.
Porém, hoje na Ninjagraph a gente atende de outra forma também. Além de ter a abertura de ticket, o cartório basta vir aqui nessa opção do launcher, clicar aqui nesse interrogação, que vai ser aberta essa tela aqui. Então, caso o cartório precise de um atendimento, basta selecionar o sistema que deve ser realizado esse atendimento. No caso aqui vai ser o registro civil. Colocar o texto do qual o problema do cartório. A gente pede para seja um pouco mais detalhado para a gente poder saber qual vai ser a ordem de prioridade para o atendimento. Vou até demonstrar aqui, abrindo o meu. Vou colocar aqui. Teste de. Vou colocar aqui. Treinamento. Aí eu coloco o texto, clico aqui em solicitar ajuda. O sistema vai carregar. Vai ser aberta essa telinha desse chat aqui. Vai me perguntar se eu desejo dar permissão para o Tech conectar. Sempre clique em OK para o Tech conectar mais rápido e vai ter essa permissão aqui, perguntando se o Tech poderá ter permissão para mexer na minha máquina. Eu vou clicar OK também, porque eu quero que o técnico tenha permissão para acessar a minha máquina. E é isso. Caso desista do atendimento, basta clicar aqui em fechar o chat, que a conexão vai ser encerrada. E o técnico não vai conseguir conectar. Caso o cartório queira assinar um PDF com certificado digital, basta clicar nesse botão aqui, que ele vai abrir uma telinha para selecionar o certificado. Como eu não tenho o certificado na minha máquina, ele vai retornar esse erro. Mas no cartório abriria uma tela com o nome do certificado e um botãozinho para selecionar o certificado. Quer dizer, selecionar o arquivo em PDF para fazer a assinatura. Sobre o registro civil, é somente isso. O registro civil hoje é o sistema mais simples de se mexer. Ele é um sistema intuitivo. Ele tem etapas na hora de realizar o seu cadastro. Basta seguir as etapas aqui, que o sistema vai obedecendo conforme, igual eu tinha falado. Sempre que tiver com um azulzinho escuro, quer dizer que é um campo obrigatório e que o sistema só vai gravar depois que esse campo tiver preenchido.